Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Pode desligar esse aqui de cima para mim, por favor? Esse microfone está com mais bateria do que eu, viu? 24 horas, está potente. Graças a Deus nós ficamos felizes de estarmos na casa do Senhor para poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Ao Senhor nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, amém? Fica meu agradecimento ao pastor Samuel pelo convite e pela permissão de estar com os irmãos nessa noite. Obrigado, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ser bem breve aqui com vocês, mas quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração durante essa semana. João 6. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Graças a Deus. Tem uma palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, ou melhor, profeta Isaías, no capítulo 55, Deus vai dizer o seguinte: os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, eles são mais altos do que o pensamento de vocês. É interessante que, acho que se eu perguntar aqui quanto tempo tem de crente, dificilmente vai ter alguém aqui com menos de 5 anos. Alguém tem menos de 5 anos aí de conversão? Então a maioria já conhece o Senhor há algum tempo. É interessante observar que, ao longo da nossa vida cristã, e das nossas experiências com Deus, nós temos a impressão que já conhecemos muito do Senhor. Mas a verdade é que, por mais que eu e você conheçamos a Deus, ainda é muito pouco diante de quem Deus é. Deus é muito mais do que eu e você possamos imaginar. Existe uma mensagem na Bíblia, um versículo na Bíblia que diz assim: Deus, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu e você possamos pensar
ou imaginar. E esse texto que nós lemos aqui é justamente uma experiência similar a esta que os discípulos vão vivenciar com Jesus. João começa relatando essa passagem dizendo assim: depois destas coisas. Que coisas eram essas? Do que ele está falando? Jesus tinha um grupo de discípulos. E dentre o grupo de discípulos, ele elegeu 12 e deu-lhes o nome de apóstolos. E chegado o devido tempo, o devido momento, porque as coisas não vão acontecer no meu e nem no seu, e é importante que a gente aprenda isso o quanto antes. As coisas na nossa vida, elas devem acontecer no tempo de Deus. Chegado o devido tempo, Jesus os enviou de 2 em 2. Deu-lhes autoridade para pregarem a palavra de Deus, para expulsarem os demônios, para curarem os enfermos. E quando eles iam partir, Jesus deu uma orientação para eles, dizendo: olha, não levem nem pão, nem dinheiro, não levem alforje e não levem 2 túnicas, vocês não vão precisar disso. Mas não se esqueçam de levar o cajado e de calçar os vossos pés com sandálias. Os discípulos partem para essa missão. E nesse intermédio, nesse interlúdio de tempo, um outro evento vai acontecer. Herodes, de forma cruel, prende o profeta João Batista e manda matá-lo no cárcere. Passado o devido tempo, os discípulos retornam. Só que quando eles retornam, agora eles já não são mais os mesmos. Agora eles têm as suas próprias experiências para contar, eles têm agora as suas próprias histórias, eles amadureceram, eles aprenderam com Deus. Eles viram Deus ao longo deste tempo de viagem missionária, viram Deus manifestando a sua glória, quando eles ministravam a palavra e pessoas se convertiam, quando eles expulsavam os demônios e eles obedeciam e saíam, quando eles ungiam os enfermos e eles eram curados. Eles voltam para Jesus maravilhados com tudo isso. Felizes, cheios de gozo, cheios de alegria, a ponto de dizer para Jesus: Senhor, pelo seu nome, até os próprios demônios se nos sujeitam. E Jesus vai dizer para eles: olha, eu via Satanás cair do céu como um raio, mas alegrai-vos não porque os demônios se sujeitam a vocês pela autoridade que vos dei, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida nos céus. Esse milagre da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, é o único milagre que você vai ver retratado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas vão apresentar esse milagre. Ao mesmo tempo que eles voltam dessa viagem missionária, dessa jornada tão maravilhosa, dessa missão que Jesus havia lhes dado, felizes e alegres, Marcos vai dizer para nós que eles também voltam cansados. Eles não tinham nem tempo para comer direito. Então, depois destas coisas, eles voltam para Jesus e Jesus os toma em particular, entram no barco e agora eles vão atravessar o mar da Galileia. E o texto, a história bíblica vai nos ensinar que Jesus vai levá-los para um lugar deserto com um objetivo, a fim de que eles pudessem repousar. Sabe, irmão, Deus conhece o nosso cansaço, Deus conhece os nossos desgastes, Deus conhece a nossa exaustão. A gente não fica assim de vez em quando? Depois de uma semana custosa de trabalho. Por isso que tem
um ditado aí fora que diz assim: sextou, sextou. Porque a semana, geralmente, ela exige muito do nosso físico, muito do nosso mental. E todos nós aqui, hora ou outra, precisamos de um tempo de descanso. Deus conhece a nossa exaustão. E quando nós chegamos nos nossos limites, aprenda isso, Deus sempre vai ter um barco pronto e preparado para nos conduzir a um lugar de refrigério e de descanso para a nossa alma. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 23, Ele é o bom pastor que guia suas ovelhas para junto dos pastos verdejantes, para junto das águas tranquilas, para junto das águas que refrigeram a nossa alma. Ele toma os seus discípulos e agora eles atravessam o mar, mas algo interessante vai acontecer. Veja, o objetivo era ir para um lugar deserto para descansar, não era? Mas de alguma maneira, as pessoas descobriram para onde eles iam. E a história vai dizer que o povo, quando descobriu para onde Jesus ia com seus discípulos, aqueles que viram Jesus operando milagres, viram Jesus fazendo maravilhas, aqueles que presenciaram os sinais que Jesus operava, quando eles descobriram para onde que ele ia, esse povo saiu de todas as cidades e correram para lá. Quando eles chegam do outro lado do mar, puxa, uma surpresa. A multidão os aguardava. Às vezes a gente acha que as coisas se resolveram aqui, mas de repente eu vou para ali tentar um pouco de descanso, um pouco de refrigério, e me deparo com outra multidão sedenta e faminta a me esperar. Talvez não seja uma surpresa tão agradável de forma natural. Talvez algumas surpresas, elas frustrem os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas a história bíblica vai dizer que quando eles chegaram, e a história vai ressaltar e destacar a pessoa do Senhor Jesus, diz que Jesus viu a multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Duas coisas se destacam na atitude de Jesus. Primeiro, ele viu a multidão. E quando a Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor, eles permeiam toda a terra, esse olhar não é um olhar superficial. Esse olhar não é um olhar comum. Esse olhar é um olhar que conhece todos os detalhes que dizem respeito à nossa vida. É um olhar profundo, que conhece aquilo que eu e você carregamos no nosso coração. É aquele olhar do livro de Apocalipse que diz assim: os seus olhos são como chamas de fogo. É o olhar que conhece tudo a nosso respeito. É o olhar que o salmista diz que perscruta a nossa alma. É o olhar que enxerga eu e você aqui dentro hoje, nessa igreja, cultuando a Deus, louvando a Deus, mas ao mesmo tempo também está enxergando aquele que está lá fora, lá na rua. É o olhar que enxerga aquele que está dentro de um presídio nessa hora. É o olhar que está sobre aquelas pobres almas naquele famigerado endereço em São Paulo chamado e batizado tão vulgarmente de Cracolândia. Cada alma daquela. A multidão, ela é composta não apenas de necessitados. Deixa eu dizer isso para você. Existem muitos filhos de Deus que estão no meio da multidão. Às vezes nós temos a equívoca percepção
de que quem está na multidão são aqueles que não conhecem a Deus, não entregaram sua vida a Jesus, e isso é um equívoco, porque muitos filhos de Deus, muitos filhos pródigos, fazem parte dessa multidão. Viu Jesus a multidão, e o segundo comportamento que se destaca é que ele se compadeceu dela. A palavra original no grego, compadecer-se, ela faz referência a tripas. Está falando que lá no seu mais íntimo, lá no seu profundo, ele sentiu por eles. Sentiu a dor daqueles que estavam na multidão. Ele colocou-se no lugar de cada um daqueles homens que ali estavam, daquelas mulheres que ali estavam. Ele teve compaixão da situação daquelas pessoas. E a compaixão de Deus não é uma compaixão que fica no mundo imaginário e nem é uma compaixão que fica no mundo das palavras. Que Deus te abençoe, e eu parto pelo meu caminho como o fariseu, como o levita, como o sacerdote, ao encontrarem o homem à beira do caminho de Jericó. Que Deus te abençoe, que Deus opere na sua vida, que Deus possa te socorrer, possa te atender. A compaixão de Deus é uma compaixão que entra em ação para mudar aquela situação. Veja, a compaixão de Deus muda a situação do homem. A compaixão de Deus muda a história da nossa vida. A compaixão de Deus nos dá a oportunidade de conhecermos e de abraçarmos a salvação. A compaixão de Deus faz de nós novas criaturas. A compaixão de Deus nos dá a condição de vivermos em novidade de vida. Ele olha para essa multidão, sente por eles compaixão. Então toma os seus discípulos e agora eles sobem o monte. E Jesus agora passa a ensinar a multidão, e os evangelistas vão dizer que ele anunciava o reino de Deus, que ele curava os enfermos, que ele socorria os necessitados que ali estavam. Durante todo aquele dia, Jesus ministrou sobre a vida daquelas pessoas. Assim como ministra na nossa vida hoje. Cada uma daquelas pessoas tiveram a oportunidade de terem uma mudança radical em suas vidas. Assim como nós. Se eu perguntar para você hoje, não é para você responder para mim, mas é para você meditar aí. De fato, tudo vai bem na sua vida? De fato, tudo o que você tem vivido para a glória de Deus. De fato, cada uma das nossas escolhas, cada uma das nossas decisões tem sido pautadas pela direção do Espírito Santo. Será que esse tem sido de fato o nosso padrão de vida? De fato, nós temos sido mais amigos de Deus do que amigos dos prazeres? De fato, nós temos dado mais atenção a uma vida alinhada à boa, agradável e perfeita vontade de Deus do que as nossas próprias? De fato, as nossas vestes são vestes brancas de justiça nessa noite? Se cremos que Jesus está às portas, se Ele voltar agora, de fato nós estamos salvos? O que temos dito aos manjares do rei desse mundo? Que decisão firme nós temos tomado no nosso coração?
É gostoso, é maravilhoso, nos sentimos bem. Mas que bem é esse? É um bem carnal ou de fato vivemos um bem espiritual? Somos ou não homens e mulheres de oração? Para quantas pessoas eu preguei a palavra de Deus essa semana? Quantas pessoas eu evangelizei essa semana? Para quantas pessoas eu testemunhei do amor de Deus essa semana? Quantas pessoas eu convidei para o culto dessa noite? Ele sobe um monte. E durante todo aquele dia, ele ministra a vida daquelas pessoas. E a história vai nos dizer que, sendo tarde, já declinado o dia, isso quer dizer que o sol já estava indo colocar o seu pijama. Já estava prestes a escurecer. Já era o final daquele dia. Então, os discípulos se deparam com um problema. E olham um para o outro, provavelmente, escuta, será que a pregação de hoje vai até mais tarde? Não é bom chegar para o mestre e falar para ele que o louvor se estendeu um pouquinho demais hoje no culto, que a oração que eu fiz acabou sendo um pouquinho longa demais e o povo aí acho que já está um pouco incomodado, porque faz hora que ele está pregando. Eles identificam o problema e chegam para Jesus e dizem: mestre, é deserto esse lugar. Aqui não tem recursos, aqui não tem suprimentos, aqui não tem alimento, aqui não tem resposta para essa gente mais. Aqui, olha, esse lugar, que aplicando para nós, esse lugar no qual eu estou, Jesus, é um deserto. Para onde eu olho, eu estou cercado do nada. É uma aridez total, não tem vida. É deserto o lugar no qual eu me encontro. Eu já não encontro mais nesse local esperança. Jesus, é deserto esse lugar. Agora, se tem uma coisa que Deus é especialista em deserto. Se tem algo que Deus entende, é de deserto. E se tem uma grande verdade nisso tudo, é que o deserto é uma grande escola de Deus para cada um de nós. O deserto gradua a nossa fé. O deserto nos leva a amadurecer. E deixa eu dizer algo para você. A gente gostando ou não, querendo ou não, hora mais cedo, hora mais tarde, a gente se vê em meio a desertos na vida. É ou não é assim? Exatamente assim. É exatamente assim. Ora mais cedo, ora mais tarde, nós nos vemos em meio a desertos. Agora, a questão nisso, irmão, é como atravessá-lo. E aí, a responsabilidade é sua. Diga para quem está do seu lado, a responsabilidade é sua. E não fuja dela. Aí a responsabilidade é nossa. E deixa eu dizer algo para você. As tuas atitudes vão definir quanto tempo essa travessia vai levar. O seu comportamento desse deserto vai determinar quanto tempo você vai demorar para atravessar ele. Uma palavra para nós, igreja. Uma palavra para a igreja. É certo que nos nossos desertos,
Deus sempre será a sombra para refrigerar os nossos dias. Deus sempre será o fogo que vai aquecer as nossas noites. É certo que para nós, Deus sempre será o maná que vai sustentar e vai tirar a nossa fome. É certo que Deus sempre será a rocha que vai verter a água para saciar a nossa sede. É certo que nos nossos desertos, Deus sempre será a nuvem que vai indicar o caminho pelo qual nós devemos andar. É certo. Mas as atitudes que eu e você tivermos vão determinar quanto tempo essa travessia vai levar. Depois de 2 anos acampados ao pé do Monte Sinai, Deus disse para Moisés: Moisés, vai, fala para o povo que já faz muito tempo que vocês estão parados no pé desse monte, vamos andar. É hora. E quanto tempo eu e você gastamos com coisas na vida que se repetem, e a gente ali à volta do monte, clamando: Senhor, 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 e não rompemos. Você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração? É hora de você romper. É hora de levantar acampamento, é hora de prosseguir, é hora de ir avante. Deus está dando a direção. Deus é o sustento, Deus é a providência, Deus está no controle. Creia, acredite, confie. Muda esse comportamento. A história vai nos ensinar que muitos filhos de Deus se tornaram murmuradores, blasfemadores, idólatras, profanos em meio ao deserto e morreram, sucumbiram. Ao passo que aqueles que foram ousados em crer, em serem fiéis, em confiarem em Deus, tomaram posse da terra prometida. A decisão é minha, a decisão é sua, a responsabilidade é nossa. Senhor, o lugar é deserto. E segunda coisa que os discípulos vão falar para ele: e a hora é avançada, já está tarde. A hora já é avançada, Jesus. Escute. Para algumas coisas já é tarde demais para nós. Já é tarde demais para a gente continuar vivendo nos pecados de antigamente. Já é tarde demais para a gente continuar tendo aqueles mesmos hábitos que nos levam a errar, a falhar, a cair. Já é tarde demais, escute, para viver com grosseria dentro de casa, com falta de respeito. Já é tarde demais para essa gritaria entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Já é tarde demais na nossa vida para desobediência, para infidelidade. Já é tarde demais para essa teimosia: eu nasci assim, vou morrer assim. Já é tarde demais para isso. Já é tarde demais para essa língua comprida que fica falando da vida dos outros. Já é tarde demais para esse fermento que estraga toda a massa. Já é tarde demais. Tem muita coisa na nossa vida que já é tarde demais. Já é tarde demais para um senhor de 40 anos querer ser um menino de 18. É tarde demais para uma senhora de 50 anos querer se portar como uma moça de 20. Chega a ser, com perdão da palavra, ridículo. Então, para muita coisa já é tarde demais. Agora, nunca será tarde demais para as promessas de Deus. Porque para Deus não haverão impossíveis em todas as suas promessas. Nunca será tarde demais para as promessas de Deus na nossa vida. Abraão, você vai ser pai de uma multidão aos 75 anos. Aos 100 anos de idade, esse homem torna-se pai de Isaac. Sara, você será mãe de filhos. E quando ela já é uma senhora, uma mulher estéril,
Deus faz daquela que era estéril uma feliz mãe de filhos. Para Deus não haverão impossíveis em todas as suas promessas. Veja, os discípulos olham e de forma natural eles chegam a essa percepção. O lugar é deserto e já é tarde demais. Eles estão olhando para aquilo que é natural, mas Jesus chega com uma proposta diferente. Aquilo que é impossível para vocês, para mim ainda não é tarde demais. Para mim ainda há muito tempo de operar um milagre maravilhoso aqui, de alcançar vidas, de salvar pessoas, de operar aqui coisas maravilhosas sobre a vida de vocês. Conclusão que os discípulos chegam. Vamos fazer o seguinte, Senhor. Despede essa multidão. É melhor mandar esse povo embora. Veja, aqueles que dias antes foram revestidos de autoridade, pregaram a palavra, foram ungidos, expulsaram demônios, curaram enfermos, aqueles a quem lhes foi dado o óleo para ungir os doentes, os enfermos e eles serem curados, aqueles que carregavam o bálsamo, a autoridade sobre suas vidas, agora estão querendo mandar a multidão embora. Parece que perderam a visão. O pastor falou de visão aqui. Parece que perderam a visão. Desfocou, né? A visão. E agora Jesus vai recalibrar a visão deles. Não, peraí, calma. Eles não precisam ir embora. Vocês lembram daquela autoridade que eu coloquei sobre a vida de vocês? Aquilo não é à toa, aquilo não é em vão. Ei, está escutando o que Deus está falando? Está entendendo o que Deus está falando ao seu coração? Lembra do que eu já fiz na sua vida? Lembra de quando você me louvava, de quando você cantava, de quando você orava, de quando você evangelizava, de quando você pregava? Lembra? Lembra daqueles momentos durante o seu dia que você tinha alegria e prazer em parar por um tempo, por 1 minuto ou 2, e me louvar e me glorificar? Lembra disso? Isso não foi em vão, não é em vão. Os dons de Deus, as habilidades que Deus conferiu aos seus filhos são irrevogáveis. O que acontece é que a gente precisa voltar a ter visão. Eles não precisam ir embora, não. Dai-lhes vós mesmos de comer. Existe um potencial na sua vida para sustentá-los. Existe um potencial na vida de vocês para abençoar a vida dessas pessoas. Então Jesus se aproxima de Filipe e faz uma pergunta para ele. Filipe, cadê o Filipe? Filipe, aonde nós vamos comprar pão para esse povo todo? É uma sinuca de bico, é ou não é? Seja sincero. Onde é que a gente vai achar alimento para sustentar essas pessoas, Filipe? Onde que a gente vai comprar pão para esse povo todo? Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários para comprar em pão, eu acho que seria suficiente para alimentar esse povo todo. O denário era uma moeda romana que equivalia a 1 dia de trabalho. O salário de 1 dia. Olha o que ele está dizendo. Nem que eu tivesse aqui agora, Senhor, o salário de 200 dias, quase 8 meses de trabalho, seria suficiente para comprar pão para essa gente toda. Irmão, o nosso problema não é dinheiro. Guarda isso. O problema não é dinheiro. É isso que Jesus vai ensinar aqui. Ah, é? Então nós não temos, não. Então vamos fazer o seguinte. Saia aí no meio da multidão. Faça um checklist, faça uma pesquisa de campo. E vê o que a gente tem para socorrer essa multidão. Ei, a multidão, o texto bíblico vai dizer
que era composta de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma estimativa de 20.000 pessoas. Vai no meio da multidão, vê o que a gente tem, o que está disponível para a gente poder atender a necessidade desse povo todo. E os discípulos vão fazer essa pesquisa de campo, vão fazer esse checklist. Vamos ver quem tem alguma coisa. Alguém tem alguma coisa? Eles passam no meio da multidão. Alguém, pessoal, a gente precisa alimentar essa multidão. A gente precisa dar pão aqui para as crianças, pão para os idosos, pão para as mulheres. Alguém tem alguma coisa que possa sustentar aqui o pessoal, os mais necessitados? Alguém? Alguém? Alguém tem? É como o pastor essa noite vem e fala para mim, fala para você, irmãos, precisamos pintar, precisamos fazer, a obra precisa crescer, as coisas precisam acontecer, é para a glória de Deus. Alguém? Alguém tem? Alguém pode? Alguém pode contribuir? Alguém pode estender a mão? Alguém tem um copo de água? Alguém tem um pedaço de pão? Alguém tem um prato de arroz? Alguém tem um sapato para o necessitado, uma camisa? E no meio de quase 20.000 pessoas, eles só encontraram um rapaz. Um rapaz que, como os demais, todos os outros, sabendo de tudo aquilo que Jesus podia fazer, saiu da casa dele correndo e foi para o culto. Assim como eu e você. E às vezes a gente se esquece disso. Parece que a gente não se enxerga naquilo que Deus fala, naquilo que a palavra revela. Aquele rapaz saiu da casa dele para ir a um culto. Mas antes de sair da casa dele, por inferência do texto, você vai entender que aquele rapaz chega à seguinte conclusão: veja, eu tenho que fazer até que uma caminhada longínqua. Quando eu chegar lá, será que eu tenho alguma coisa para contribuir? Será que eu posso contribuir de alguma forma? Será que eu posso ofertar alguma coisa no culto dessa noite? Será que eu posso cooperar de alguma maneira? Escute isso, movido pelo Espírito Santo. Aquele menino pega 5 pães de cevada. E a tradição vai dizer que eram 2... Quem já viu aquelas manjubinhas que vende nessas mercearias antigas, nesses mercados? Vocês já viram? Aquele peixinho pequenininho assim, salgado? A tradição diz que eram peixinhos salgados, movidos. Oh, meu irmão, se a gente entendesse isso. Movido pelo Espírito Santo, aquele menino leva 5 pães e 2 peixinhos. Alguém pode contribuir com a obra de Deus hoje? O mestre manda perguntar. Eu posso. O que você tem aí, menino? 5 pães e 2 peixinhos. André chega para Jesus e falou: Senhor, tem um rapaz aí, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aquilo que pode parecer pouco aos olhos dos homens é mais do que suficiente para que Deus possa operar um grande milagre. Posso ouvir um amém? Aquilo que você traz na sua mão nessa noite para ofertar a Deus, para apresentar a Deus, é mais do que suficiente para Deus abençoar milhares de vidas. É mais do que suficiente para Deus mudar essa história, todo esse contexto difícil às vezes no qual você está hoje. A questão que fica para eu e para você nessa noite é essa:
o que nós temos a ofertar para Ele. Traga aqui os 5 pães e os 2 peixes. Trouxeram para Jesus. Ele toma os pães, ele toma os peixes, apresenta ao Pai e agradece. Provavelmente, uma simples oração de agradecimento. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor sempre provê aquilo que nós precisamos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer algo interessante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Será que temos sido gratos a Deus o suficiente? Eu ouvi um testemunho de um rapaz ontem pela internet. Ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas. E ele estava dando uma entrevista num podcast. E ele dizia assim para os entrevistadores: vocês não têm a mínima razão de reclamarem de nada. Vocês têm tudo o que vocês precisam para ter uma vida feliz. Se você tiver sede, na mesa tinha umas garrafas de água. Ele dizia: quando você está com sede, você não precisa que alguém pegue essa caneca de água e coloque na sua boca. Ele não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. Quando você está com fome, você não precisa que alguém te dê comida na boca. Quando você está apertado para ir no banheiro, você não precisa que ninguém te carregue até lá. Nós temos muitos motivos, ou somente motivos, para agradecer a Deus. Por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia, por toda a oportunidade que Ele nos dá a cada raiar do sol. A Bíblia diz assim, que as misericórdias dEle se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. E as suas misericórdias para conosco, elas não têm fim. Vamos ser mais gratos a Deus, irmãos. É uma boa coisa para a gente passar a ser. Se você já tem sido grato a Deus, glória a Deus, continue. Mas se você consegue identificar na sua vida hoje que muita coisa aí precisa melhorar nesse sentido, hoje é a oportunidade para você começar a corrigir isso. Ele abençoa e agradece a Deus. E agora ele vai entregar os pães e os peixes para quem? Para a multidão? Ele entrega nas mãos dos discípulos. Quem faz o milagre é Deus. Mas quem vai servir a multidão são os discípulos. Deu para você entender o que eu quis dizer? Quem vai servir a multidão sou eu e você. Quem vai servir a multidão é a igreja. Somos nós. Somos nós os portadores das boas novas. Somos nós aqueles que servem a água, somos nós aqueles que servem o pão, nós somos os mordomos, nós somos os diáconos, nós somos os garçons, aqueles que têm a incumbência de servir o necessitado. Eles distribuem os pães e os peixes e algo maravilhoso acontece, eles vai, começa a distribuir. Mas rapaz, 5 pães e tira pão do cesto, e tira pão do cesto, e tira pão. Já se foi 3, 4, 5, acabou. 6, 7, 8, 9, peixe, 10, 11, 11, 13, 14, 15. E todos comeram até se fartarem. Quando todos já estavam saciados, quando todos já estavam fartos. Quer mais pão? Não, chega, nossa. Está dando até azia. Quer mais peixe? Não, já não aguento mais, comi demais. Todo mundo saciado, todo mundo comeu, todo mundo saciado. Senhor, agora faça o seguinte. Recolhe tudo o que sobrou, para que nada se perca.
Recolha tudo o que sobrou, para que nada se perca. Tem gente que precisa recolher o que sobrou da esperança, o que sobrou das expectativas, das perspectivas. Existem pessoas nessa noite que precisam recolher porções de fé. Existem pessoas que nessa noite precisam recolher a lembrança de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, para que não se perca. Na nossa vida, na nossa vida, não pode haver desperdícios. Recolha. Se hoje você está passando por crise em alguma área da sua vida, escute a voz de Deus. Lembre-se da bondade, da misericórdia, da graça de Deus e recolha tua esperança, recolha tua alegria, recolha as misericórdias, recolha a bondade, a fidelidade, a mansidão de Deus. Lembre-se de tudo aquilo que Deus fez por você até o dia de hoje, para que nada na sua vida se perca. Não permita o seu casamento se perder. Não permita os seus filhos se perderem. Não permita o teu ministério se perder. Não permita. Presta atenção no que Deus está falando. Tem gente que, de tão cansada que está, decepcionada com os homens, desistiu de Deus. Fez da igreja um monstro. Fez da igreja um problema. Não, a igreja não resolve nada, é cheia de homens imperfeitos. Deu as costas para Deus, e Deus está falando, não. Você precisa entender que existem coisas que precisam ser recolhidas para dentro do cesto. Traz de volta ao seu coração a alegria da oração. Bota essa tristeza, essa frieza para fora da sua vida. Clame a Deus, Senhor, pacifica as minhas emoções, os meus sentimentos. Pacifica e tranquiliza o meu coração. Recolham aí o que sobrou para que nada se perca. E do que sobrou, eles encheram 12 cestos para servir de testemunho. Diante de tamanho milagre, e eu vou encerrar aqui. Diante de tamanho milagre, a Bíblia diz que os homens ficaram impressionados, a multidão ficou impressionada. Esse era o profeta que devia vir ao mundo, e eles correram para Jesus com um objetivo: vamos declarar que ele é o rei. E João encerra dizendo que Jesus então se retirou sozinho para o monte. Existem duas condutas humanas aqui. Primeiro, é a conduta da multidão com relação a Jesus. A multidão reconheceu que Jesus era um profeta por causa da multiplicação dos pães. E lá na frente, depois Jesus vai dizer para eles: vocês estão me seguindo por causa dos pães que vocês comeram, porque encheram a barriga com eles. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele é capaz de fazer. Nós devemos servir a Deus por quem Deus é. Deu para entender isso? A motivação da multidão foi equivocada, a ponto de Jesus ter que se retirar para o monte sozinho. Que a nossa motivação para com Deus seja a motivação correta. Que nós venhamos a servir ao Senhor, a adorar o Senhor, por quem Deus é, por sua bondade, por sua misericórdia, por tudo o que Ele fez por cada um de nós aqui. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Deus é uma fonte inesgotável de vida. Deus é uma fonte inesgotável de bondade, de justiça, de amor, de paz. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis.
Ele é o bom pastor, Ele é o pão vivo que desceu do céu. A fome que nós temos, a sede que nós temos, ela só pode ser saciada. O problema que a gente carrega, ele só pode ser resolvido em Jesus. De fato, Ele é o profeta, de fato, Ele é o Messias, de fato, Ele é o Rei dos reis, de fato, Ele é o Senhor dos senhores. De fato, Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que a gente possa pedir ou imaginar. De fato, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que pode dizer à tempestade que a gente enfrenta: aquieta-te, cala-te, e fazer na nossa vida uma grande bonança e trazer na nossa vida paz. Ele é aquele que nos toma pelas mãos e nos coloca de pé. Ele é aquele que socorre-nos quando ninguém mais pode fazer. Ele é aquele cuja promessa ela não falha. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras elas hão de se cumprir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta noite, Deus. Muito obrigado por sua bondade, muito obrigado por suas misericórdias. Muito obrigado porque até o dia de hoje o Senhor nos guardou, nos livrou. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos viu no meio da multidão. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor teve compaixão da nossa vida. Muito obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor entregou a sua vida, verteu o seu precioso sangue para que pudéssemos ter salvação. Muito obrigado, Jesus, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e nos deu vida e vida eterna. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Muito obrigado porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que a palavra que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, ela não se perca. Que tudo aquilo que porventura tentar tirar essa palavra, arrebatar essa palavra da nossa vida, seja repreendido nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra encontre em nós um solo fértil e produtivo, que ela produza um bom fruto para a glória do Teu nome. E que a nossa vida, ela seja para a honra, glória e louvor do Senhor, o nosso Deus. Abençoa a semana de cada um dos meus irmãos aqui. Diante de cada necessidade que porventura eles têm, o Senhor possa sustentá-los, guardá-los. Diante de cada decisão que tenhamos que tomar, que o Espírito Santo possa ministrar e conduzir a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te somos gratos por seu amor e sua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de